Boa tarde, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estou mais uma vez para gravar um vídeo falando sobre os nossos escritos que nos foram revelados a partir do 6/6 de 2002 a 12/9 de 2009. São 151 capítulos com mais de 6.000 versículos. E aqui a gente se encontra com mais um capítulo em nossas mãos para que você possa tomar conhecimento do que nos foi revelado neste período. Está em nossas mãos o capítulo 13 da parte A, que traz o seguinte tema: palavra inicial faz bem em sentido alternado, para honrar com o dízimo quem o lança. Então esse é o título do capítulo 13 da parte A, que tem 50 versículos. Vamos então começar. Versículo 1. Para que isso ocorra, terá que não levar em conta a posição contrária da palavra, o acatando como prova a sua posição, não uma repreensão, guardando a fé na direção certa da pura vontade do Deus vivo. Então isso aí é o versículo 1. Versículo 2. A palavra contrária não é para todos. Da mesma forma, a palavra favorável, cuja posição das obras de cada um em relação ao momento do sentido dado, altera a condição de ambos pela direção vivida no momento. Quando recebe ela contrário ao seu modo de vida, orientamos a avaliar e comparar seu viver em relação com ela, pelo que já faz certo e ainda pode melhorar, após buscar e ver o sentido certo e lógico para acatar, e trabalhar pouco a pouco para deixar os prazeres e desejos que vos prende ao erro. Versículo 4. Se o receber favorável ao seu modo de vida, ela está justificando o seu viver atual, uma espécie de apoio para o ganhar com ideias favoráveis à sua própria vontade, semelhantemente. Versículo 5. Se fazeres mudar as ideias e as obras favoráveis à sua própria personalidade, houve o contato semelhante. É o começo a justificar-se pela fé a outro, ficando quase igual ao mesmo nível de justiça. Versículo 6. A palavra viva favorável mostra o puro amor de Deus, contrário mostra sua justiça. E ao ficar favorável indica bênçãos, contrários, maldição. Essa maldição é feita apenas em palavra, não na prática. Portanto, é uma promessa a ser realizada no futuro pelo mal. Versículo 6. Ou melhor, versículo 7. Ao se indicar a bênção mostrando uma dádiva prometida aos que obedecem, e a partir do momento que passares a obedecer, ela não se cumpre imediatamente. Cumpre-se imediato a promessa de maldição, vindo não mais da palavra, porém das obras do mal. Versículo 8. Exatamente o tempo que fica tendo parte com o Senhor da desobediência a Deus, não agora o Senhor da desobediência, o Senhor da obediência, porque há promessa de bênção e tem de se a cumprir no seu tempo, sendo este o tempo que decidiu encarar. Versículo 8. Todos que ainda não obedecem ao Deus vivo e decidir passar a obedecer, entrem em juízo com o Senhor que deixou de obedecer. E para ele agora será um desobediente e maldito, por isso lança sobre vós toda a maldição possível. Versículo 10. Essa maldição é limitada, e no tempo de Deus ela será repreendida por ele, de forma definitiva, não mais parcialmente, como estamos acostumados a ver. Ou seja, sujeição ao diabo nunca mais. Versículo 11. Digo isso porque a palavra se manifestou livre para o juízo, e o tempo do reino das trevas chegou ao fim. E temos a chance de nos livrar de forma definitiva do diabo e seus anjos. Basta termos paciência do lado do Deus certo. Não digo isso para os que ainda não passaram
para o lado de Deus certo, e que vive à espera do mal, não do bem, porque aceitou momentos de alívio para rejeitar o grande Deus vivente. Versículo 13. E quando temos a oportunidade de nos livrar dos demônios de forma definitiva, é muito bom e importante não rejeitarmos, visto que se rejeitarmos, naturalmente nos tornamos sujeitos aos demônios em definitivo. Versículo 14. Ele próprio usa as promessas da vinda de Jesus para vos iludir com suas falsas promessas, dando-lhe a entender de estar livre do mal, porém o servindo, e que está à espera do reino eterno, sem que este reino, a qual espera, já esteja compartilhando aqui na terra, com o início e o princípio de uma melhoria semelhante. Versículo 15. E quem de fato tem parceria com o mal, contrária à vontade e bondade do Deus vivo, Criador, que indica a bênção para todos da terra, não somente para os céus. Versículo 16. Deus é infinitamente bom e sua bondade pode prevalecer em qualquer lugar, pois ela é eterna, e quem o serve deve buscá-los a todos, não particularmente a si próprio, embora sabemos que nem todos os alcança, e faz outro alcançar sua bondade. Agora vamos ver o versículo. Versículo 17. A palavra é quem coordena tudo de bom, abrindo as portas para as bênçãos e permitindo que seja fechado. No momento de fechar, a contra fica favorável a quem o resistiu ou não. Abençoa quem não mais vos resiste na prática semelhantemente. Versículo 18. E quem o resiste na prática, quando ela é lançada contra seus atos, ela verdadeiramente indica bênção aos tais. Estes que vos resistem deverão estar recebendo apoio financeiro para resistir, pois o poder contrário a ela tem o dever de apoiar defensores das mesmas ideias. Versículo 19. A palavra viva detém, pouco a pouco, os dois entendimentos opostos. E quem atua em sentido contrário, se ela alimenta as duas ideias que divergem entre si, por isso resgata todo o poder e controle nas direções alternadas. Versículo 20. Então, quando a palavra é lançada em um sentido, aos poucos ganha o controle e reação oposta do seu lançamento, pelo qual também atua nesse sentido de reação. E o lado que logo prospera diverge da prática da própria palavra, e é os frutos primícias de sua ação. Versículo 21. Essa palavra tem poder parcial sobre qualquer recurso adquirido sob efeito de sua ação. E se declinarmos ao lado justo, deve-se incluir como resultado de sua responsabilidade. Versículo 22. Mas, por se tratar de boas coisas, essa responsabilidade é roubada e transferida a outra ação prática, não ao efeito da palavra viva quando lançada, para que ninguém vos honre como boa e agradável, porém como maligna e perversa. Versículo 23. Essa bênção atraída pela própria palavra é controlada e distribuída para quem pode o receber, e quem amaldiçoa a palavra viva que a trouxe, e vos aceita deste modo, confirmando vossa parte com os injustos, e não mais será atraído bênção a si e a outros. Versículo 24. Porque aceitou ser abençoado para amaldiçoar quem verdadeiramente vos abençoou. E a palavra amaldiçoada fica incapaz de trazer mais bênção a todos. Versículo 24. E quem deixa de honrar o Deus vivo, após ser honrado por sua palavra, poderá ser reprovado por ele. E deixa de ser digno de receber mais bênção e até de perder as que lhe já foi dada, sendo transferida a outro mais justo que saiba honrar o Deus certo que lhe abençoou. Então a gente leu aí o versículo 25, agora vamos ver o 26. Visto que o injusto pode atrapalhar até impedir que a certo tempo as bênçãos não cheguem a outro mais justo. Mas mesmo as bênçãos sendo retardadas, não muda a vontade do Deus em abençoar o justo, que espera uma chance de ser provado e aprovado por Deus. Versículo 27. O efeito da palavra favorável, que traz bênçãos aos favorecidos, caso seja justo, deve identificar a honra e a palavra viva que lhe trouxe bênção, abençoando quem lhe abençoou na prática, não na aparência. Versículo 28.
e sua fé passa a viver pelo poder da viva e eficaz palavra, devolvendo bênção ao Deus certo, que na aparência usa outro Deus menor para provar sua fé. E se o abençoado honrar quem lhe abençoou na aparência, rouba a honra e a glória que deveria ser dada ao grande Deus. Versículo 29. Uma vez dado o apoio financeiro ao vivo instrumento, vos motiva a fortalecer para que sempre vos proferir bênção, um dever direito e justo, porquanto foi honrado e soube honrar. Foi abençoado e soube abençoar. Versículo 30. E confirma a Deus seu direito de posse, para as bênçãos que já recebeu, motivando Deus para muito mais vos frutificar nesta área, pois soube muito bem receber e dar com justiça, abrindo assim o corredor para mais vontades vivas e inesgotáveis de bênção, estabelecendo um circuito integrado de interrupto entre o bem de justificar-se ao justificado. Então esse é o versículo 30, né? Versículo 31. As bênçãos provenientes da palavra viva, pouco a pouco, reforça nas obras e multiplica várias vezes, e não procedem de muitos trabalhos, para que não se glorie como procedente de vosso esforço, senão do efeito vivo da fé no Deus verdadeiro. Versículo 32. Perante o Deus vivo, não é possível justificar-se direito de posse de bênção pelas obras. E quem muito trabalha não significa ter mais bens perecíveis que quem trabalha menos. Versículo 33. Porque o direito é garantido pela fé e obediência a esse Deus, que dá a quem vos agrada conforme sua fé, não pelo que muito trabalha, para adquirir bênçãos perecíveis. Versículo 34. Quando inclui como herdeiro garantido o direito de herança, não tendo mais preciso trabalhar na busca dos bens perecíveis para conquistar direito. E a função de trabalhar fica para quem ainda não é herdeiro com Cristo. Versículo 35. Quem não tem o direito de herança conquistada tem que trabalhar para adquirir o bens perecível, para se manter e viver por ele. E quem já tem direito garantido trabalha para o Senhor, recebendo salário para o manter. Versículo 36. Quem não tem direito conquistado pela fé em Deus pode assegurar direitos em função de suas obras e terá que trabalhar para conseguir dos homens. E o que trabalhou justifica direito somente a eles. Versículo 37. Pela fé é justificado direito a Deus e ao justo que crê, não ao incrédulo, que lhe impõe primeiro o trabalho sobre sua servidão e ganha direito de ter um salário, pois ignora a fé em Deus como direito de posse a ser respeitado. Versículo 38. O dízimo é uma porcentagem tirada do salário do dizimista para manter o salário dos que trabalham para o Senhor. E a obra dos que trabalham aos homens fica associada à fé dos que trabalham para o Senhor. Versículo 39. Uns trabalham para o Senhor e ganham salário pela fé, não pelas obras. Outros trabalham para os homens e ganham salário pelas obras que fazem. E se pagam o dízimo, mantêm o salário dos que trabalham ao Senhor. Serão abençoados por abençoar a obra do Senhor. Versículo 40. Quando todos trabalham para os homens e não envolve o dízimo para a manutenção do salário dos que trabalham nas obras do Senhor, as obras do seu trabalho são mortas, porque deixou de vivificar a fé e mantendo de apoio financeiro quem vive por ela. Versículo 41. E os trabalhadores com seus salários são amaldiçoados, e os que trabalham são tratados como ladrões e malfeitores, que de fato estão roubando a Deus. E os frutos do seu trabalho não prosperam nem vigoram. Versículo 42. Ficam justificados como trabalhadores somente aos homens, não a Deus. E ganham o poder de se justificar perante Deus, e por mais que trabalhem, não são reconhecidos deste modo. E os que não trabalham e são ladrões, roubam seus bens e o seu digno reconhecimento. Versículo 43. Roubar a Deus não é um bom negócio, só a quem deseja viver dignamente do fruto do seu trabalho, tendo reconhecido o respeito como trabalhador, e também os frutos não prosperam no seu esforço, inutilmente se esforça e é fiel. O resultado é ser tratado contrário ao que faz, visto que Deus o desamparou. Versículo 44. Seu salário é
posto é um saco furado, porque tens parte com os ladrões, mesmo trabalhando e não roubando os homens, contudo rouba a Deus. E os homens ganham o direito de vos tratar semelhantemente. Versículo 45. Quando já contados os malfeitores, os homens não têm o poder de vos livrar do laço que vos prende a ele. E quem somente pode ser quebrado, pagando o dízimo ao Deus certo. Este Deus passa a vos tratar como trabalhador, já separado dos ladrões e malfeitores. 46. E de vosso salário será repreendido o devorador. E se os ladrões vos roubar, já não tendo parte com ele, certamente terão de vos devolver em dobro, porque ficaram obrigados assim fazer. Versículo 47. E vossos bens roubados nas mãos dos ladrões serão como fogo que os queima, pela palavra viva falada que os perseguem, até que devolva muito mais do que foi tirado. Versículo 48. Será assim por causa da forma correta como honrou o Deus vivo. E vos trata diferente dos que não vos honra, pois foste fiel, pagando o que deveria, deixando de ser ladrão para Deus, e essa fidelidade a ele será honrada perante homens. Honrar a Deus, quem paga o dízimo, ao Deus certo. E quem vive pela palavra viva, que se movimenta de um lado para outro, que vai e vem, personalizada pelas pessoas físicas, não jurídicas. Deus somente vivifica na terra, é o 50 que já quem está lendo. Deus somente vivifica na terra por intermédio de sua imagem e semelhança, visto que com pessoas humanas e físicas, sendo ela um instrumento da palavra viva que se movimenta para os lados, para trás, para frente. Então, irmão, a gente leu aí, né, em 17 minutos, o capítulo 13 da parte A, que se trata em vários assuntos, entre os quais o dízimo, né? Você fala sobre o dízimo aqui. Pois é, então aqui só um pouquinho do que nós temos disponível aí para ser relatado para você, né? Tudo que nos foi revelado. E aqui a gente vai encerrar, né, esse vídeo com esse capítulo. É o capítulo 13 da parte A.